E aí galera, Lucas Dias na área e hoje a gente vai destrinchar o capítulo 230 de Jujutsu Kaisen, que foi extremamente complexo e muita gente ficou sem entender muita coisa que foi mostrada aqui. Então é importante que você preste atenção até o final. A gente já começa o capítulo com o povo observando o Mahoraga, e o mais interessante dessa página aqui é que todo mundo tem conhecimento apesar de nunca ter visto o Mahoraga. Todo mundo sabe que esse é o Shikigami do Megumi e essa é uma técnica que é passada de geração após geração no clã Zenin. Então, assim como a técnica do Gojo, a técnica do Megumi também é muito famosa. Mas enfim, seguindo mais um pouco, a gente observa o Sukuna com o seu Shikigami ali do lado e começa a entender um pouco o plano do Sukuna. Mas antes, a gente vai pular um pouquinho para raciocinar junto com o próprio Satoru Gojo. Satoru acabou de ver o seu domínio sendo destruído pelo Mahoraga e ele tá meio sem entender como que o Mahoraga conseguiu fazer isso. A primeira coisa que ele se pergunta é se o Mahoraga conseguiu se adaptar ao seu domínio em 0.01 segundos e ele mesmo chega à conclusão que isso é impossível. Além disso, a própria roda do Dharma que fica em cima do Mahoraga não girou depois que ele foi invocado. Então o Mahoraga já nasceu adaptado. Mas como é que o Sukuna fez isso? Será que o Sukuna aplicou a adaptabilidade nele mesmo? E não tem como. A roda do Dharma não estava sobre o Sukuna, então não tem como ele ter se adaptado. E é aí que os olhos do Satoru entram em ação e ele consegue desvendar todo o segredo. Essa imagem borrada aqui e esses dois pontos luminosos que a gente está enxergando são as almas do seu oponente. O Satoru está enxergando duas almas. E foi aí que o Satoru chegou à conclusão. Então o Sukuna utilizou a alma do Megumi para se adaptar à minha expansão de domínio. Essa realmente foi a estratégia do Sukuna para se adaptar ao domínio do Satoru. Mas de fato, como que o Sukuna conseguiu efetuar isso? Como ele conseguiu fazer com que a alma do Megumi se adaptasse à expansão do Satoru e por que ele quis se adaptar justamente a essa expansão? Isso também é explicado no mangá. Lá quando o Sukuna estava dentro do Itadori, ele viu em primeira mão a expansão de domínio do Satoru e reparou ali já que a expansão do Satoru era muito problemática para ele. Era um poder que só era utilizado dentro da expansão, então não tinha como ele se adaptar lutando contra o Satoru em algum outro momento. Só tinha como se adaptar à expansão do Satoru sofrendo com a sua expansão. E a forma que o Sukuna encontrou foi fazendo com que o Megumi sofresse todos os efeitos garantidos das 5 expansões que o Satoru utilizou. E a forma como o Sukuna fez isso também é dito nesse quadro aqui. Toda expansão de domínio, ela tem um comando para o seu acerto garantido. E o comando do Gojo era acertar tudo que esteja dentro do domínio. Já a expansão do Sukuna tinha um comando de tudo dentro do domínio, exceto a si mesmo. E eu vou dar uma ênfase aqui ao exceto a si mesmo. Isso é importante porque automaticamente o próprio usuário da expansão de domínio não é acertado por ela. E o fato do Sukuna ter usado esse comando quer dizer que ele deixou o Megumi de fora. O Megumi não estava sendo protegido pela expansão do Sukuna, o que resultou com que ele sofresse todos os golpes do acerto garantido do Satoru Gojo. Por isso que o Mahoraga estava adaptado à expansão do Satoru. Com certeza essa foi uma estratégia bem bacana elaborada pelo Sukuna, mas não acaba por aqui. Depois o Satoru e o Sukuna começam a conversar e o Satoru solta essa frase: o Megumi estava carregando o processo de adaptabilidade e não o seu resultado. Isso daqui é muito interessante, talvez responda uma das deficiências do Mahoraga, porque quando o Sukuna utilizou o Mahoraga pela primeira vez com a roda em cima da sua cabeça, a gente poderia acreditar que o próprio Sukuna poderia se adaptar à técnica do seu oponente, se tornando ele mesmo imortal. Porém, se for seguir o caso dessa frase do Satoru, quando o seu oponente utiliza a roda do Dharma em cima da sua cabeça, ele não vai ganhar a adaptabilidade do Mahoraga. Tudo o que ele vai fazer é sofrer os golpes e os golpes que ele sofrer, o Mahoraga vai ficar adaptado e não o próprio dono do Mahoraga.
Mahoraga. Isso quer dizer que o Megumi, que sofreu muito com o vazio infinito, não está adaptado. Ele sofreu esse golpe, mas quem se adaptou é só o Mahoraga. Se isso for expandido para o Sukuna, que agora a gente vai ver que ele vai começar a utilizar a roda do Dharma em cima da sua cabeça, então mesmo caso ele se adapte a todos os poderes do Satoru, ele em si não vai ter efeito nenhum, ele não vai conseguir ser imortal para as técnicas do Satoru, porém ele vai conseguir passar esse efeito para o Mahoraga e o Mahoraga estaria completamente adaptado. Mas pelo que dá para entender dessa frase do Satoru, o usuário não consegue se adaptar às técnicas do seu oponente. Ele sempre vai poder ser morto, apesar do seu Shikigami poder ser imortal. Enfim, continuando aqui, o Satoru tenta de novo utilizar a expansão de domínio, mas o Sukuna já sabe o resultado dessa tentativa. Com essa última tentativa, o Satoru recobrou seus poderes 5 vezes. E o Sukuna tem a experiência que mostra que fazer isso 5 vezes é muito exaustivo e é quase que impossível humanamente. Então o Sukuna estava bem ciente do limite de ficar recuperando sua habilidade inata. Segundo o próprio Sukuna, a forma como o Satoru conseguiu recuperar sua habilidade inata foi algo bem absurdo. Ele, com a energia amaldiçoada, destruiu parte do seu cérebro e com a técnica reversa ele refez o cérebro destruído, forçando assim com que ele recuperasse sua habilidade inata. Só que fazer isso várias vezes seguidas com certeza é algo extremamente custoso. E aqui vem uma frase que muita gente interpretou com muita teoria aqui do Kusakabe. O Kusakabe diz que o cérebro, especialmente a área que lida com as técnicas amaldiçoadas, é uma caixa preta. E muita gente começou a teorizar que essa caixa preta é aquela técnica do Sukuna, onde o Sukuna abre alguma coisa e dela sai a flecha de fogo. Seria justamente essa caixa preta que o Sukuna estaria abrindo do seu próprio cérebro. E eu acho isso possível porque caixa preta tem como ser interpretado como um local onde se guarda muitas informações e um local muito importante do corpo humano, ou também um local muito misterioso e que pouca gente tem conhecimento sobre essa área. Então essa frase do Kusakabe pode sim uma referência muito sutil do GG Akutami ao próprio Sukuna, por ele conseguir utilizar uma flecha de fogo, que é algo bem inusitado, tendo em vista que a técnica inata do Sukuna são cortes. Talvez o Sukuna consiga entender tão bem essa área do cérebro que ele desvendou alguns dos mistérios dessa região e conseguiu utilizar poderes que não são usuais do próprio usuário. Então tá aí uma boa frase para muita gente formular muita teoria. E bom, depois disso a gente segue com a luta entre os dois e o Satoru está bem ferrado. O próprio Satoru sabe que a situação dele está crítica. Agora ele não vai poder mais utilizar sua expansão de domínio e se ele tentar, é bem possível que ele morra na tentativa. Enquanto o Sukuna teoricamente vai poder expandir seu domínio e pior, o próprio Sukuna disse que dessa vez ele vai expandir com uma barreira, impossibilitando com que o Satoru consiga se teleportar para longe. Além disso, ele também vai utilizar a roda do Mahoraga nele mesmo. Então, se de alguma forma o Satoru conseguir resistir ao domínio do Sukuna, aos poucos o Sukuna vai conseguir se adaptar ao ilimitado do Satoru, então é quase que um beco sem saída para o Satoru. E tá na cara aqui que até mesmo o Satoru reparou isso. A situação dele não está nada fácil. Mas os deuses sorriram para o nosso galã de olhos azuis. Quando o Sukuna foi utilizar sua expansão em domínio, ela se explodiu. Apesar de ter recuperado sua habilidade inata menos vezes do que o próprio Satoru Gojo, ele ficou dentro do domínio do Satoru por um pouco menos de 10 segundos. Mas esse pequeno intervalo de tempo foi o suficiente para danificar muito o cérebro do Sukuna. Danificar a ponto dele mesmo não conseguir mais invocar o seu próprio domínio. E o pior, me pareceu aqui que o Sukuna levou ainda um dano muito maior do que o Satoru quando ele foi tentar invocar o seu domínio. O que significa que o cérebro do Sukuna está em um estado
pior ainda do que o do Satoru, provavelmente. O resultado é que o Gojo cai na gargalhada e ainda zoa o seu oponente, e deixando bem claro aqui que talvez o próprio Satoru tenha sido pego desprevenido nessa. Ele tem os 6 olhos sim, que dá muita informação sobre o seu oponente, mas eu acho que não tem como ele saber o estado da saúde do cérebro do seu oponente. Então eu acredito que nem mesmo o Satoru esperava essa reviravolta. Satoru então diz que ainda vai se exibir mais um pouco, porque os seus alunos estão assistindo, recomeçando assim a batalha entre os dois. E dá para perceber nesse último painel que as técnicas inatas do Satoru já voltaram também. Apesar dele não poder mais utilizar o seu domínio, ele pode utilizar todas as outras habilidades inatas dele, o que com certeza vai fazer com que o Sukuna tenha maus momentos. As técnicas inatas do Satoru fazem com que ele seja muito bom no combate corpo a corpo. Por fim, a gente tem a frase da Yorozu, que reforça aqui que o amor do Sukuna vai ser justamente o Satoru Gojo, aquele que vai estar ao lado do Sukuna em nível de poder e que finalmente vai fazer com que o Rei das Maldições encontre alguém à sua própria altura. Terminando assim o capítulo de hoje, e espero ter solucionado todas as dúvidas que apareceram nesse capítulo e que não foram poucas não.